Olá, amigos. Olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. E temos uma semana agora, semana que vem, semana de Semana Santa e tal, né? E realmente é motivo assim, para a gente refletir um pouco sobre o significado da Semana Santa. E, sobretudo, sobre a ressurreição, né, do Mestre. Bom, nós começamos sempre aqui o nosso Economia e Desenvolvimento na área do empresário, na área empresarial, na consultoria empresarial, no atingimento das metas empresariais, no esclarecimento de dúvidas, né, que, sobretudo, estão sempre sendo fomentadas até pelo mercado junto aos empresários. E neste momento empresarial desta semana, Cristiano Buchor. Cristiano, obrigado pela tua presença uma vez mais. Silvio, mais uma vez é uma alegria estar no Economia e Desenvolvimento, nesse quadro tão importante, né, no momento empresarial. Com certeza. E vim aí falar da... Parabéns pela parceria com a Receita Federal, vocês são fortes, gente. Muito obrigado, Silvio. Então, na verdade, assim, prorrogado. Recebemos então esse presente de Páscoa antecipado, foi a prorrogação do imposto de renda, né, Silvio? Todos os contadores como eu, assim, sorrindo, porque realmente o prazo estava apertado e nos 2 últimos anos tivemos pandemia e uma justificativa para a prorrogação. Este ano não tínhamos, né, essa expectativa, mas o presente veio e recebemos ele com bom grado, né? E... É que tem uma coisa, a Receita Federal, é claro que tu deve ter lido, a Receita fez um arrazoado, né, dizendo que muitas empresas têm contingente de 2, 3 mil funcionários e dezenas desses não estão trabalhando, ainda adoeceram e tal, e isso complicou muito a questão do andamento dos processos administrativos internos. E isso aí, não sei se essa aí seria a razão forte, mas é uma das razões alegadas pela Receita Federal para estender o prazo. Silvio, a gente sempre fica na dúvida, né? Bom que veio o prazo, né? Veio o prazo. Essa rotina trabalhista, assim, de folha, assim, ela sempre teve, então... Mas, assim, para nós, assim, o mérito da prorrogação não vai desfazer a alegria que fez para os contadores, para os contribuintes, né? Mas então, mesmo assim, evidentemente que o contribuinte tem muitas questões, tem uma série de questões, tem algumas que são mais recorrentes, né? Isso. Questões assim que o contribuinte... Bom, quais são, tu tens assim, quais são as principais preocupações que os contribuintes estão demonstrando nessa declaração? Então, Silvio, a gente vai trazer aqui as 5 perguntas mais recorrentes assim que os contribuintes têm dúvida ano após ano, né? Algumas devido a algumas mudanças legislativas, né? Que o regulamento do imposto de renda ele acaba mudando, né? Para facilitar a malha fina da Receita Federal. E também porque, ano após ano, cada vez mais contribuintes estão declarando em função da questão de não existir a correção da tabela do imposto de renda. Mas, Silvio, fiz uma anotação aqui. A primeira, e essa é a mais recorrente, MEI. Eu tenho MEI, Cristiano. Eu preciso declarar o imposto de renda da pessoa física? Qual que sempre é a resposta? Depende. Por quê? Se você tem um MEI e você recebeu acima de R$40 mil de rendimentos isentos do MEI, você tem que declarar. Se você recebeu 28.559,70 de rendimentos tributáveis do MEI, também você precisa declarar. Se você não cumpriu nenhuma dessas obrigações aqui, nenhuma dessas situações, dessas hipóteses, você não precisa declarar em função do MEI. Entretanto, você deve observar as outras situações que lhe obrigam. Patrimônio acima de R$300 mil, se você teve outras fontes de rendimento, se esses rendimentos bateram no limite. Então, essa primeira pergunta eu respondo. O MEI precisa declarar? Depende. Se você cumprir essas 2 situações, essas 2 hipóteses aqui e não estiver enquadrado, não precisa. Simplesmente para o MEI. Em geral, o MEI ele acaba não tendo esse tipo de controle. Por isso que a gente sugere que consulte seu contador, seu consultor e verifique dessa necessidade. Antes de mais nada, lembrando, quem não sabe o que é o MEI, é microempresa individual, né? Isso. Microempresa individual. Microempreendedor individual, exatamente. Silvio, a segunda pergunta muito recorrente, e essa é uma pergunta que ao longo dos anos ela vem se tornando mais frequente, Cristiano, eu tenho criptomoedas, eu preciso declarar? A resposta também é depende. Então a gente está sempre no depende, né, Silvio? No ano anterior, quem adquiria criptomoedas acima de R$1.000 precisava. Neste ano,
quem adquire acima de R$ 5.000. Entretanto, se você adquiriu acima de R$ 5.000 e você já tinha MEI, já tinha criptomoedas dos anos anteriores e teve algum ganho de capital, também tem que declarar. Né? Vamos supor, a tua posição em criptomoedas dia 31/12/2021, ela não depende da questão da aquisição, mas se você adquiriu, é uma norma interna da Receita Federal que você precisa declarar. Tá? Acontece de declarar, muitas ainda não estão nesse ritmo, né, Silvio? E a Receita Federal está tão preocupada com a criptomoeda que ela criou no seu próprio programa, né, disposições claras em que tu declara já como criptomoedas. Então, assim, tem ali, eu até anotei aqui, bens e direitos no grupo 8, no campo 1, no campo 2, no campo 3, no 10 e 99, eles são dedicados a declarações de criptomoeda. Ou Bitcoin, que é o 01, depois as outras criptomoedas, e ali ele vai elencando, né, e abrindo mais o tipo das criptomoedas. Então, criptomoeda, cuidem. Né? Quais outras questões? O pessoal pergunta muito, porque foi uma questão de que nesses anos de pandemia, aconteceu o saque do FGTS. Cristiano, eu preciso declarar o saque do FGTS? Sim, você é obrigado a declarar o imposto de renda, você tem que declarar o saque do FGTS. Agora, você vai declarar o saque do FGTS somente se você tiver a obrigatoriedade de entrega da declaração do imposto de renda. Ou se, né, esse saque do FGTS, ele ficou acima daqueles limites legais. Né? Mas, em geral, declarar o saque do FGTS. Tá? Outra pergunta muito recorrente, Silvio, e que acontece, essa em função ao longo de toda a vida que o pessoal declara imposto de renda, eu preciso declarar doações? Sim, precisa. Eu pago imposto sobre doações? Imposto de renda não, mas você tem que cuidar que você tem que pagar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes. Esse imposto ele é devido ao Estado. Ele deve ser declarado às fazendas estaduais e verificado se o cálculo se enquadra no pagamento. Você pode estar enquadrado numa isenção, você pode estar enquadrado numa imunidade tributária. Entretanto, né, essa análise vai ter que ser feita com o seu contador, com o seu advogado, ou até mesmo você entrando em contato com o Cefaz do seu estado, né, Silvio? A última questão, a última dúvida que é muito recorrente é a questão da pensão alimentícia. Pode parecer, Silvio, que seja uma questão que já esteja totalmente, né, resolvida. Entretanto, não. A pensão, ela só é aceita pela Receita Federal se ela for um acordo judicial, se ela for uma decisão judicial, um acordo judicial homologado, né? Ou se for uma escritura pública nos moldes em que a legislação permite, tá? Ocorreu a declaração da pensão alimentícia, ainda assim ele pode declarar a dedução de instrução e médico para este alimentando, né, Silvio? Então, essas dicas elas têm que ficar muito presentes, porque na pensão alimentícia acontece muito. A pessoa faz um acordo verbal, né, com a sua cônjuge, ou os cônjuges fazem aquele acordo e ela quer declarar do imposto de renda. Obviamente, isso não vai dar certo, vai cair na malha fina. E a questão dos recibos de saúde? Os recibos de saúde, Silvio. O recibo de saúde tem que ser todos guardados, todos em nome do titular ou dos seus dependentes, ou no caso aqui do alimentando. Despesa de saúde, plano de saúde, odontologia, exames de Covid, todos esses relacionados e bem nominados ali a quem foi esse recibo e quem deu esse recibo. Cristiano, existe uma idade a partir da qual o contribuinte, que ficou a vida inteira contribuinte, não precise declarar imposto de renda, por exemplo, aposentados, idosos? Então, Silvio, essa regra, ela é uma regra que ela tem uma modulação. Tá? Os aposentados acima de 65 anos, eles são isentos, mas somente até um limite. Tá? Ele tem um valor e é um valor pequeno, né? Acima disso, declara normal. Então, isso tem que ser muito cuidado. Por que se fala tão pouco sobre isso, né, Silvio? Então, essa é uma pergunta que daqui a pouco pode ficar sempre uma dúvida, porque o limite é muito baixo. Geralmente, esse limite ele não alcança, a menos que este aposentado acima de 65, que a gente vê hoje 65 são os guris, né? Ele tem um outro emprego. Aí sim, ele vai declarar uma outra fonte de rendimentos e mais aposentadoria, somando as duas e pode haver a tributação ou não, né?
Eu não sei se existe uma lei, mas sempre foi uma lei que chegou no Congresso e tal, para isentar, quem se aposenta isenta do imposto de renda. Isso, mas é uma parcela só, Silvio. Hoje já existe, acima de 65 anos, tu tens... A taxa de isenção, o valor de isenção. Isso, é para quem recebe pouco, né? Ele tem um limite ali, um limite de isenção, né? Vamos supor, se tu recebe lá no teto do INSS lá, tu não tem essa isenção. O teto está em quanto? 7 milhões? 7 São mil, 5 salários mínimos. 5 salários mínimos, Tem que Quase ter que 7 calcular porque ele é mil, mutante, né? 7 mil, Então, isso, ele é muito recorrente, essa dúvida também. Então, não são todos. Claro que aí depois entram, né, Silvia, questões de moléstia grave, o tipo da aposentadoria, né? Moléstia grave, câncer, né? Tem algumas questões ali que elas precisam ser analisadas, né? Elas têm que ser muito analisadas, por isso que a gente sempre recomenda que o contador faça, porque ele já passa, né, ano após ano por essas atualizações e por estes casos, né? Então ele está sempre trabalhando e sempre estudando muito essa matéria. Até é importante o contador, porque, na verdade, né, esse emaranhado, esse complexo de tributação que existe no país, né, eu que sou economista, às vezes eu também, olha, tem que me socorro de um contador também, porque a gente não consegue acompanhar. Quem está realmente especializado nisso é que consegue, até pela obrigação da profissão, né, de acompanhar isso. Cristiano, obrigado pela tua presença aqui. Acho que foram esclarecimentos importantes, a gente estará sempre isso aqui, porque está chegando a hora de acertar a coisa com o Leão e depois não vai ter mais prorrogação, né? 31 de maio deu. 31 de maio e Deu fim, né? E agradecemos, né, mais uma vez pela prorrogação, né, presente de Páscoa antecipado. Perfeito. Obrigado, Cristiano. Até uma próxima. Obrigado, até mais.